Queridas e queridos estudantes, como é que vocês estão? Esperamos que todas e todos estejam bem. Eu sou o professor Vitor Vasconcelos, eu estou aqui para introduzir o material dessa semana, que retoma alguns conceitos de mitologia e introduz aqui o conceito de verbos, né? Vocês com certeza já trabalharam com esse conceito no ensino fundamental 1, e agora a gente está retomando esses conceitos e vai passar por algumas coisas que vocês já viram, mas é importante sempre falar de novo. Tá? E aí, para introduzir esse material, a gente trouxe um, um mito aí, uma história de Oxóssi, da mitologia orixá, e a gente identifica já nesses dois primeiros versos aí desse texto dois verbos, né? O verbo caçava e o verbo ia. E a gente consegue identificar que são dois verbos que indicam ação, que indicam processo. Né? E esses dois verbos indicam ação, indicam processo, eles são verbos variáveis, ou seja, eles flexionam em número, pessoa, tempo e modo, e eles são verbos nucleares. Então, de acordo com a semântica ou com o sentido, eles indicam processo, ação, eles são variáveis, ou seja, eles flexionam, eles mudam a sua forma de acordo com a concordância, eles são termos que são núcleos. E aí por isso que a gente vai chamar esses termos de verbo. Então, os verbos caçava e ia, que são os dois verbos destacados no início dos textos, eles são verbos que indicam ação, processo, são flexionáveis, são variáveis e também são núcleos aí dessa cena que eles constituem. É importante perceber isso. Todo verbo constitui uma cena, cria normalmente uma ação, um estado, um processo. Aí que vocês sabem, certo? Então, para definir verbo, a gente define como uma palavra variável que indica ação, processo, estado ou fenômeno. O verbo também apresenta uma informação temporal e funciona como um núcleo de conjunto de palavras. E aqui tem outro dado importante: o verbo sempre traz uma informação temporal. Então, nesses verbos aqui iniciais, caçava e ia, a gente tem informação do passado, certo? Mais especificamente, esses são verbos que estão no pretérito imperfeito. E a gente vai falar um pouco mais sobre essas diferenças no próximo encontro síncrono, mas é importante que vocês percebam agora que o verbo tem uma informação temporal contida nele, além de tudo. Tá? Então, essa definição aqui é bem completinha, é importante que vocês olhem essa definição com atenção. Além disso, queria retomar com vocês a ideia de que os verbos apresentam três conjugações, de acordo com a vogal temática. Correta a primeira conjugação, a vogal temática A, cantar, amar. A segunda conjugação, a vogal temática E, né, beber, sofrer. E a terceira conjugação tem como vogal temática I, o I, sorrir, partir. Outra questão importante é que os verbos eles têm os modos. Né? A gente trabalha com três modos principais, o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. A gente vai olhar mais detidamente agora, nesse momento, os verbos, os tempos do indicativo, mas vocês vão olhar um pouco também o subjuntivo e o imperativo. Mas é importante a gente perceber que, teoricamente, a gente entende o indicativo como o modo que apresenta certeza, a gente entende o subjuntivo como o modo que apresenta dúvida, hipótese, possibilidade, e a gente entende o modo imperativo como aquele que apresenta um conselho, uma ordem, uma sugestão. Mas é importante perceber também que isso é em teoria. O uso na prática da língua subverte muitos desses conceitos, correto? Então, um exemplo aqui que a gente traz é dessa pergunta: seria o dia tão belo? O verbo ser aí, nesse caso, está no futuro do pretérito, no modo indicativo. Mas a gente pode dizer que esse verbo indica certeza? Não, pelo contrário, toda essa construção aí está indicando dúvida. Estou dizendo isso para a gente perceber que essas divisões, esses conceitos dos modos, eles são teóricos, muitas vezes aparecem em muitas gramáticas, mas na prática a, a concretização é um pouco diferente, correto? Além disso, a gente também tem as formas nominais do verbo, certo? A gente tem o particípio e o gerúndio infinitivo, são formas. É quando o verbo ele tem ali o conteúdo dele verbal muito claro, de processo, de ação, mas ele também age como um nome. Tá? Então a gente tem no particípio o cantado, o bebido e o partido. No gerúndio a gente tem um cantando, o bebendo e um partindo. E no infinitivo a gente tem um cantar, o beber e o partir. Tá? E para exemplificar muito claramente, eu trouxe para vocês as conjugações aí do verbo cantar no indicativo
no presente, no imperfeito do indicativo, no perfeito do indicativo, no mais que perfeito do indicativo, no futuro do pretérito e no futuro do presente. A gente tem aí os 3 tempos do subjuntivo, o presente, o imperfeito e o futuro, e a gente tem aí o início do imperativo afirmativo, do imperativo negativo e do infinitivo pessoal, e além disso a gente tem as formas nominais ali em cima. Correto? Isso tudo está nesse material de vocês. Estou trazendo isso só para indicar e para identificar o seguinte: façam os exercícios. No nosso próximo encontro síncrono, a gente vai corrigir esses exercícios em conjunto, mas é muito importante que vocês tentem fazer o exercício. Façam esse exercício no caderno de vocês para a gente corrigir no nosso encontro síncrono da semana que vem. Correto? E, além disso, nessa semana, a gente tem também a nossa produção textual, certo? Essa aqui é a produção textual, material de produção textual dessa semana. É muito importante que vocês façam essa produção textual no tempo indicado ali na atividade. É uma produção simples. A gente tem um texto de apoio, que é um texto indicando a criação da noite a partir da mitologia tupi-guarani, como essa criação se deu, é uma historinha que conta como essa criação se deu, isso é uma característica de muitos textos mitológicos, né? Eles indicam a criação de fenômenos naturais, e aqui nesse caso é a mitologia tupi-guarani indicando como a noite foi criada, e aí o que eu quero é que vocês façam uma coisa parecida no texto de vocês. Eu quero que vocês criem uma narrativa mitológica em prosa para explicar um fenômeno natural. Pode ser o dia, pode ser a noite, a chuva, o terremoto, o sol, a lua, qualquer outro fenômeno natural. Você vai criar uma narrativa, uma história, um texto narrativo mitológico, ou seja, um texto mitológico em que você vai apresentar uma história que apresente a criação de algum desses fenômenos naturais, de algum desses elementos da natureza, da floresta, do mar, da terra, entendem? E aí você vai precisar usar sua criatividade para construir esse texto. É muito importante que vocês entendam que vocês podem pesquisar diversos mitos de diversas culturas para inspiração, mas é importante que vocês não copiem esses mitos, tá? Que vocês usem a criatividade e criem o texto de vocês. O texto deve ser em prosa, ou seja, ele deve ser constituído em parágrafos. Não é um texto em verso, não é uma HQ, é um texto em prosa, ou seja, em parágrafos, com no mínimo 3 parágrafos. O seu texto deve ter no mínimo 20, no máximo 30 linhas, e usa aí o recurso do Moodle para mandar o texto a partir da atividade. Tá bom? Você pode também mandar por foto, mas isso atrapalhará um pouco a nossa correção, os nossos comentários. Então, não tem como mandar por arquivo de documento, por arquivo doc. Não tem nenhum jeito de mandar. Então, faz na papel, manda por foto. A gente só avisa com antecedência que isso pode atrapalhar um pouco o comentário. E aqui está a grade de correção. Então, você vai tirar no máximo um ponto por criatividade, no máximo um ponto pela adequação da linguagem que você está utilizando, no máximo um ponto pela coesão e pela coerência do texto, no máximo um ponto pela forma como você se adequou ao tema, e no máximo um ponto pelo seu respeito às características do estilo do texto mitológico. Tá bom? Gente, então façam essa produção textual. Essa produção, façam nessa próxima semana e entreguem-se uma avaliação formal que vale 5 pontos. Tudo bem? Qualquer dúvida, mandem um e-mail, mandem perguntas que a gente vai responder sem nenhum problema. Tá bom? Um grande beijo. Qualquer dúvida, estamos aí.